Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, meu nome é Davi Bichara, eu sou médico e biomédico, especialista em saúde pública, especialista em patologia clínica e medicina laboratorial, com mestrado e sou doutorando em biologia de agentes infecciosos e parasitários pela Universidade Federal do Pará. Gostaria de agradecer o convite da Telesaúde Bahia, desse núcleo de Telesaúde Bahia, da Secretaria de Saúde da Bahia, para abordar este tema extremamente importante, que é o diagnóstico laboratorial da Covid-19. Nós sabemos que, diante de uma pandemia, nós temos três situações importantes para resolver. A primeira é como se prevenir, e todos nós já aprendemos como se prevenir desta pandemia. A segunda é como diagnosticar, que nós vamos ver agora. E a terceira, não menos importante, como tratar. E aí nós estamos lutando com todas as armas, visto que até o momento nós não temos uma droga eficaz contra o vírus. Mas eu poderia dizer que 10 coisas funcionam muito bem nesta pandemia. É o uso de máscaras, o distanciamento físico, a higienização das mãos, testar, diagnosticar e isolar, tratar os casos graves, rastrear contatos, valorizar o SUS, evitar fake news, consultar fontes confiáveis e respeitar os profissionais de saúde, tem funcionado muito bem nesta pandemia. Por outro lado, nós precisamos, e isto são os objetivos da Organização Mundial da Saúde, de retardar e parar a transmissão, prestar um atendimento otimizado e minimizar os impactos da pandemia nos sistemas de saúde, serviços sociais e nas atividades econômicas. É óbvio que, diante de uma pandemia, nós não temos só o laboratório para fazer diagnóstico da Covid-19. Nós podemos fazê-lo com o diagnóstico clínico epidemiológico, utilizar os resultados da tomografia do tórax, uma síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave, e temos o laboratório também. Atualmente, os testes que nós temos disponíveis no Brasil são os testes relacionados ao vírus e os testes de anticorpos. Eu digo que os testes relacionados ao vírus são aqueles testes que salvam vidas. São os testes que nós vamos detectar a presença do RNA viral ou proteínas virais. E os testes de anticorpos, eles são de duas modalidades. Eles são anticorpos semi-quantitativos. Nós não temos no Brasil ainda nenhum teste quantitativo, todos são semi-quantitativos, e temos os anticorpos qualitativos. Nos semi-quantitativos, nós temos aí os testes sorológicos para detectar IgA, IgM, IgG, testes para anticorpos totais e os testes de neutralização, que não temos também no mundo nenhum kit comercial para se realizar teste de neutralização. E aí utilizamos diversas metodologias, sendo as principais a quimiluminescência e ELISA, além de outras. E os testes de anticorpos qualitativos, que nós chamamos de testes rápidos, que utilizam a metodologia imunocromatográfica, existem duas modalidades destes testes. Eles podem ser para anticorpos totais, que o resultado será apenas reagente, não reagente, e temos os testes que fazem a discriminação de IgM e IgG. O RT-PCR, que é o teste considerado padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde, nós temos que entender que nem todos os protocolos são iguais. Cada laboratório utiliza um protocolo diferente. Um segue o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Outros seguem os protocolos do Hospital da Alemanha,
Charité, e outros têm até metodologias in-house. E nós temos também, já no mercado brasileiro, o RT-PCR rápido. São testes genéticos que dão diagnóstico em 30 a 45 minutos. Existe um teste desenvolvido também no Brasil, que a gente chama NGS, que são testes baseados em sequenciamento de novas gerações. E estes testes, eles também são altamente específicos, alta sensibilidade e com a possibilidade da gente fazer 1.536 testes simultaneamente. Existe outro teste chamado COVID-19 MS, que foi desenvolvido em São Paulo também, pelo grupo do Laboratório Fleury, e que detecta proteínas virais. É um teste proteômico inédito, feito por espectrometria de massas, com a possibilidade de se fazer também 1.500 testes por dia. E é um teste que utiliza fluidos respiratórios também. Nós temos o teste de COVID LAMP, né? Esse teste foi desenvolvido uma parceria do laboratório Mendelex, juntamente com o Hospital Sírio-Libanês. É um teste por amplificação isotérmica mediada por loop. Ele também é um teste interessante, tem menor sensibilidade que o RT-PCR, mas tem uma especificidade maior que 99%, e ele permite você utilizar como material biológico saliva. E temos os testes de antígenos virais, que não detecta o RNA do vírus, mas detecta as proteínas virais. Esses são testes rápidos, que você tem um diagnóstico entre 30 minutos, no máximo 15 e 30 minutos. Por outro lado, recentemente, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, e eles têm uma grande dificuldade lá, que eles não têm SUS, e eles têm uma população ali, parte da população negra, latinos e índios americanos, eles têm muita dificuldade, porque eles não têm plano de saúde, não têm acesso, e uma preocupação muito grande, devido hoje os Estados Unidos ser o país que mais tem casos de Covid, eles colocaram à disposição das empresas $1,5 bilhão para desenvolver novos testes. E eles estão desenvolvendo testes com biosensores, que são testes que sinalizam a presença do RNA, anticorpos e antígenos do coronavírus simultaneamente. São vários circuitos com resultado do teste em 1 minuto. Tem outras empresas desenvolvendo testes por nanopartículas, que são testes que utilizam nanopartículas de ouro plasmônicas que detectam alteração quando o vírus está presente. E isso é um resultado em 10 minutos, também utilizando fluidos biológicos. O CRISPR, que já está sendo utilizado, que é uma tecnologia de edição de genes. Então, é um teste autorizado já pelo FDA e com resultados em 1 hora. E estão tentando desenvolver e colocar no mercado os bafômetros, que ele detecta metabólitos relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2, e é um dispositivo que utiliza nanomateriais, que podem capturar e medir os gases relevantes, e isso com resultado em apenas 15 segundos. Obviamente que nós precisamos entender, simplificar, trazendo isso para o Brasil, eu diria que até o 7º dia, nós devemos fazer o RT-PCR. E após o 7º dia, os testes sorológicos. Na prática médica diária, o que realmente interessa? Interessa até o 7º dia o RT-PCR, e após o 19º dia, hoje já se recomenda até 28º dia, realizar uma sorologia exclusivamente para IgG. Portanto, nós temos que entender melhor estes testes. O RT-PCR é o padrão ouro, é o teste mais utilizado no Brasil para diagnóstico, porém ele pode ser não detectado negativo, mesmo na presença de uma infecção, por vários motivos. Ele pode dar um falso negativo quando nós temos, por exemplo, uma coleta da amostra precoce ou tardia, má qualidade da amostra, manuseio e transportes inadequado,
mutações virais e outras situações que você pode vir a ter um teste negativo. Por outro lado, o RT-PCR detectado positivo, ele confirma a infecção. Mas é importante a gente dizer que o paciente tem que ter sintoma. Ninguém analisa um laudo de exame. A gente só analisa o resultado de um exame com o paciente ao lado, sabendo qual é a clínica, sabendo por que ele foi fazer o exame, com quantos dias do teste ele fez o exame. Para mim, um teste de RT-PCR detectado positivo, ele indica que o paciente tem ou teve a doença, porque nós sabemos que um RT-PCR pode continuar detectado por dias ou meses, mesmo no paciente que não tem mais sintomas ou que não está transmitindo a doença. E nós sabemos que este RT-PCR detectado pode acontecer na presença de vírus não viáveis, na presença de fragmentos de genomas não infectantes, de vírus já envoltos por células imunológicas e etc. Alguns países utilizam a pesquisa da análise do RNA subgenômico para fazer a diferença de um RT-PCR positivo, se este paciente ainda está infectando ou não. A presença do RNA subgenômico indica que este paciente está infectando, e a ausência indica que este paciente não está mais infectando. Nós precisamos entender mais sobre os testes. Nós precisamos saber que no início da pandemia, todos os testes chegaram no Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu autorização para que esses testes fossem realizados. Agora, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fiocruz, está analisando esses testes. Até ontem, 218 testes haviam sido analisados e 82 testes foram não conformes, ou seja, foram reprovados. Sabemos também que precisamos levar melhores esclarecimentos aos profissionais da área de saúde quando se fala em interpretação de testes sorológicos. A Organização Mundial da Saúde, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a Universidade de Yale, de Oxford, o Real Colégio de Patologistas da Austrália, não recomendam teste sorológico para diagnóstico. E a OMS não recomenda a tomada de decisões clínicas baseadas somente em testes sorológicos. Nós temos muitos pontos para discussão quando a gente fala em teste sorológico. A primeira é o tempo de aparecimento e detecção dos anticorpos. Quanto tempo demora para aparecer anticorpos? E na Covid-19, nós temos muitas dificuldades, porque não existe um padrão. Então, pesquisas mostram anticorpos aparecendo no 4º dia, outros no 7º, no 10º, alguns pacientes aparecendo no 30º dia, e alguns pacientes que nem produzem anticorpos detectáveis. Por outro lado, a detecção dos anticorpos depende principalmente do teste que eu estou utilizando, a sensibilidade e a especificidade deste teste. Qual é a proteína que eu estou utilizando no teste? É a proteína N, é a proteína spike, enfim, tudo isso nós levamos em consideração. Por outro lado, sabemos que podem ocorrer reações cruzadas com dengue, zika e fator reumatoide. E também os testes não devem ser utilizados para diagnóstico da Covid aguda. Então, Covid aguda, o diagnóstico é RT-PCR ou clínico, ou uma tomografia que pode auxiliar. Não serve para tomada de decisões. Eu não utilizo testes sorológicos. Ou seja, resultados de IgM e IgG para nenhuma tomada de decisão, como saída do isolamento, volta ao trabalho e etc. Por outro lado, existe também riscos de falsos negativos quando os testes são realizados precocemente, especialmente em doenças leves. E risco de falsos positivos, particularmente para a IgM, com possíveis reatividades cruzadas com outros coronavírus.
essas cepas de coronavírus que já circularam e circulam no Brasil, causando resfriados comum, podem provocar resultados falsos positivos. Lembrar que a resposta de anticorpos de idosos e imunocomprometidos ou imunossuprimidos, ela é diferente. Ela pode ser mais tardia e pode nem ocorrer. Não se sabe se é necessário, até hoje, uma resposta detectável de anticorpos para a proteção imunológica, visto que nós não temos só a defesa humoral, nós temos os linfócitos T, então nós temos a defesa celular. Os anticorpos não fornecem informações sobre o risco de infectar outras pessoas. E o manejo da infecção e medidas de prevenção não deve se basear em resultado de testes sorológicos. No início da pandemia, eu fiz este fluxograma, que ele não é taxativo, ele é cheio de interrogações, porque pelos primeiros trabalhos publicados na China, a gente achava que ia funcionar assim. Então, paciente infectado, ele até o 7º dia, a gente deve fazer o RT-PCR ou o teste de antígeno. Do 7º dia em diante, existe a possibilidade dos anticorpos estarem presentes, principalmente IgA e IgM. Mas o que se viu nesta pandemia é que IgM está aparecendo simultaneamente com IgG. Às vezes a IgG aparecendo primeiro que a IgM. Às vezes não aparecendo nenhum anticorpo. Então, tudo que nós aprendemos de anticorpos sobre IgM, IgA e IgG não servem para a Covid-19. Nesta doença, funciona de uma maneira diferente. Lá pelo 14º dia, a gente espera que o paciente tenha uma IgG reagente, mas em muitos não está acontecendo isso. Ela está sendo mais tardia. No 21º dia, a gente esperava que sumisse a IgM. Alguns pacientes continuam com IgM detectada, reagente, por até 8, 10 semanas e não estão infectando. São pacientes que podem sair do isolamento, independente dessa IgM ser reagente, ser positiva. Lá no 28º dia, a gente já esperava tal RT-PCR negativo, antígeno negativo, e isto acontece na grande maioria dos pacientes. Alguns permanecem positivos. E no 28º dia, ou após o 28º dia, o paciente já deveria estar com a sua IgM não reagente, sua IgG reagente, que é o resultado ideal que nós esperamos. Na prática, não ocorre. Eu estou agora fazendo um trabalho de pesquisa em que peguei 200 pacientes com Covid e os primeiros 100 pacientes, com 90 dias, 22 deles não apresentavam mais IgG e alguns não desenvolveram a IgG durante todo este período. Por outro lado, existe aí na literatura vários fluxogramas, vários gráficos que mostram quando aparece a IgM, quando some, e isto não tem nenhum sentido porque não funciona desta maneira na maioria dos pacientes. Então, eu optei por utilizar esta relação vírus-anticorpos, que é do Real Colégio de Patologistas da Austrália, e que eles colocaram de amarelo vírus, de vermelho anticorpo. Ou seja, até o 8º dia, até o 9º no máximo, a gente tem vírus e depois anticorpos. E isto eles fizeram baseado em trabalhos que mostravam, e eles acompanharam vários pacientes, fazendo desde o primeiro dia de sintomas, RT-PCR e cultura viral. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e sempre positivo, tanto o RT-PCR como a cultura viral. No 8º dia, o RT-PCR continuava positivo, mas a cultura viral negativa. E daí por diante, essa cultura continuava negativa. Então, os trabalhos mais recentes mostram que grande maioria dos pacientes tem a cultura do vírus positiva até o 8º dia. A maioria. Existem pacientes que continuam com a cultura positiva. Por outro lado, nós temos que saber como realizar a requisição. Lembrando que PCR não é exame. PCR é um símbolo, é uma sigla
que pode significar proteína C reativa, é o PCR, ou nós temos o RT-PCR. O PCR também pode significar reação em cadeia da polimerase. E quando a gente põe RT, a transcriptase reversa, uma enzima que é utilizada principalmente para transformar o RNA do vírus em DNA para fazer amplificação. Então, RT-PCR é uma sigla, não é exame. Então, o médico tem o dever de dizer que ele quer um RT-PCR para a Covid-19, uma sorologia semi-quantitativa para a Covid-19, dizer se ele quer só para IgG, para anticorpos totais e assim por diante. E a mesma coisa, eu tenho recebido, às vezes, um pedido de teste rápido. E a gente precisa conversar com o paciente para saber que teste rápido ele vai fazer. Existe teste rápido para hepatite B, C, HIV, sífilis. Então, o médico tem que dizer o que ele quer efetivamente naquele exame. Por outro lado, a identificação, as possibilidades de resultados. O RT-PCR, nós podemos ter 3 resultados possíveis. Ele pode ser detectado positivo, que significa dizer que o paciente tem ou teve Covid. Ele pode ser não detectado, negativo, que significa que o paciente não tem a Covid ou é um falso positivo. O paciente tem a Covid, mas o resultado deu falso negativo. E inconclusivo, né? Às vezes, dependendo do protocolo, tem ali 3 genes alvos e só foi detectado 1. Esse resultado sai inconclusivo. Quando a gente vai analisar a sorologia, nós temos que ter muita tranquilidade para passar a informação. Se eu tenho uma IgM não reagente e uma IgG não reagente, um resultado negativo, só aí que eu poderia dizer para o paciente, olha, você pode ir, não tem nada, não é verdade. Neste resultado negativo, eu tenho 4 possibilidades de interpretação. A primeira é que o paciente realmente é negativo e não está doente, não foi infectado. A segunda, ele pode ter feito o teste precocemente. E aí, o resultado será negativo, porque ele está na janela imunológica. A terceira, ele pode ter produzido uma pequena quantidade de anticorpos não detectado por este teste que ele está realizando. Então, existe possibilidade do paciente ter um teste positivo num laboratório e negativo no outro, coletado no mesmo dia. Vai depender da sensibilidade e especificidade de cada teste. E assim mesmo, nós podemos ter um paciente, que é a 4ª possibilidade, de que foi infectado, mas não produziu anticorpos detectáveis. Paciente somente com IgM reagente sem sintoma clínico, é muito difícil a gente encontrar isso na prática, mas estamos encontrando em grandes quantidades, principalmente em testes rápidos, o que nos leva a pensar em falso resultado positivo. Quando a IgM e a IgG são reagentes, obviamente que a gente tem que analisar também a clínica do paciente, se ele fez um RT-PCR e assim por diante. Então, nós não interpretamos o resultado do exame isolado, o laudo, mas interpretamos junto com o paciente. Nós precisamos conhecer o paciente, saber por que ele foi fazer o teste, qual é a clínica dele. Nós não podemos fazer rastreamento populacional com teste rápido e todo paciente que está dando IgM dizer que o paciente tem Covid. Isto não é verdade. E mais ainda, entender que no teste rápido, dependendo da qualidade desse teste, e vários trabalhos mostraram que o material biológico soro é melhor do que o plasma, do que o sangue total coletado com anticoagulante ou do que a punção digital. E que também a umidade do local, a temperatura, isto interfere, a quantidade de material utilizado neste teste rápido também interfere no resultado. Quando nós temos o resultado de RT-PCR e mais IgM e IgG, existe uma maior facilidade e principalmente com a clínica do paciente, de se interpretar de uma maneira mais adequada o teste. O que nós esperamos de um teste diagnóstico?
alta sensibilidade, alta especificidade e rapidez. Sensibilidade é a capacidade do TERT ser positivo quando o paciente realmente tem a doença. Especificidade é a capacidade do TERT ser negativo na ausência da doença. Então, neste sentido, nós temos como diagnóstico de certeza o RT-PCR para a COVID-19 e anticorpos. Anticorpos não servem para diagnóstico agudo da COVID-19. Então, qual é a utilidade do teste de anticorpo? Pacientes que não tiveram acesso ao RT-PCR. E aí, não é IgM. IgM não interessa. Se eu pudesse e tivesse a possibilidade de dizer, gente, bora acabar no Brasil com IgA e IgM, a gente tomaria esta decisão. Nenhum país do mundo está utilizando IgA e IgM para diagnóstico, para tomada de decisão. Casos de pacientes não detectados, negativo no RT-PCR, aí eu posso fazer o anticorpo. E aí não é IgA, não é IgM, é somente IgG ou anticorpos totais. Então, hoje, já existem os anticorpos totais e a maioria dos países que estão fazendo rastreamento sorológico da população estão fazendo ou com IgG ou com anticorpos totais, com esses testes que detectam IgM e IgG simultaneamente. Nós podemos utilizar o anticorpo IgG para identificar doadores de plasma convalescente. E aí precisa que esse paciente tenha tido COVID confirmado, um RT-PCR positivo, que ele tenha IgG, e aí o teste é realmente IgG, e dependendo do protocolo, um título de 1 para 160, alguns protocolos o título é de 1 para 80, e indivíduos no Brasil, a maioria dos bancos de sangue, estão exigindo que sejam do sexo masculino, do gênero masculino. Alguns países aceitam mulheres desde que ela nunca tenha engravidado. E o grande problema da gravidez é que a mulher que engravidou, ela pode produzir anticorpos anti-HLA, anticorpos direcionados a antígenos leucocitários humanos e que pode levar a TRALI, que é uma lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Então, é por isso que se escolhe preferencialmente, em alguns locais, a coleta dos ombros. Nós podemos utilizar os testes sorológicos para rastreamento da população, para prevalência, soroprevalência, e aí o teste é o IgG ou anticorpos totais. Para documentar uma possível imunidade, é direito do cidadão saber se ele tem IgG, embora nós sabemos que essa IgG vai sumir. E verificação das respostas às vacinas. Quando a vacina for uma realidade, o paciente, após 12, 15 dias, dependendo da vacina, nós podemos coletar o sangue deste paciente e fazer um teste sorológico de IgG, mas aí vai depender do teste, vai depender qual é a proteína que eu estou utilizando no teste, vai depender da vacina, para eu saber se aquele teste serve ou não para eu verificar a resposta da vacina. Nós temos que ter muito cuidado com os testes sorológicos, um resultado falso ou negativo. Eu posso liberar um paciente, sair do isolamento para disseminar o vírus, e resultados falsos positivos, eu posso retirar um profissional da saúde da linha de frente. Sobre os testes de um modo geral, todos podem apresentar falsos negativos. O RT-PCR é o melhor marcador no início da infecção. Os anticorpos totais apresentam melhores resultados após o 12º dia de sintomas. Anticorpos IgM apresentam melhores resultados após o 14º e 16º dia de sintomas. E os anticorpos IgG apresentam melhores resultados após o 19º dia de sintomas. Eu já estou pedindo, eu já estou orientando que meus pacientes façam com 30 dias. É mais seguro para aqueles pacientes que têm uma resposta mais tardia. E quando eu tenho um paciente que eu tenho diagnóstico de COVID, ou pelo RT-PCR, ou pela clínica, ou por tomografia, não existe nenhuma pressa de eu pesquisar anticorpos. Eu não vou mudar a conduta clínica ou a minha tomada de decisão com resultado de anticorpos. Então, eu não tenho nenhuma pressa para saber se este paciente produziu
ou não anticorpos. Em alguns pacientes não vamos detectar IgA, nem IgG, nem IgM. Alguns pacientes terão respostas fracas, moderadas, tardias ou ausentes em relação a anticorpos. As respostas anticorpos dependem da idade, do estado nutricional, da gravidade da doença, se o paciente é imunossuprimido, se o paciente tem algumas comorbidades, depende da genética, depende se é usuário de drogas e etc. Em alguns pacientes, só detectamos anticorpos no segundo ou terceira ou até quarta semana de infecção. Os resultados positivos dos testes não devem ser utilizados como uma base para tratamento ou tomada de outras decisões. A Organização Mundial da Saúde não recomenda teste sorológico para diagnóstico da Covid-19. E a interpretação dos testes deve ser realizada pelo médico ou pela médica que solicitou o exame. A produção de anticorpos também depende da carga viral, do genótipo viral, da imunidade e da genética do hospedeiro. Vários pesquisadores no Brasil estão, obviamente, realizando estudos sobre o SARS-CoV-2, dos genes relacionados à infecção, à inflamação, à gravidade e à piora dos sintomas respiratórios. A ideia é obter respostas. Por que que alguns pacientes são assintomáticos, outros têm doença leve ou moderada, alguns pacientes têm doença severa e outros têm, uma minoria, tem doenças críticas. E alguns vão até a óbito. Então, provavelmente, nós teremos esta resposta através de estudos genéticos, de medicina de precisão, visto que qualquer doença hoje, ela deve ser analisada do ponto de vista do estilo de vida, do meio ambiente e das características genéticas de cada paciente. A saída do isolamento mudou. Antigamente eram 14 dias de isolamento e 3 dias sem febre. Então, agora, em julho passado, o CDC e o próprio Ministério da Saúde brasileiro recomenda agora que o paciente que teve Covid diagnosticado e está no ambiente de casa, ele tem alta do isolamento com 10 dias do início de sintomas e pelo menos 24 horas sem febre e melhora de outros sintomas. Ou seja, não precisa fazer nenhum teste de laboratório para a saída do isolamento. Não interessa se esse paciente fez por conta própria um teste sorológico que tem IgM reagente, por exemplo. A IgM dele pode ficar reagente por muito tempo, por meses, e ele está liberado para sair do isolamento porque ele não está transmitindo a doença. Excepcionalmente, alguns pacientes precisam fazer um teste. Um paciente imunossuprimido, um paciente pode ficar até 20 dias de isolamento, isso aí depende do médico infectologista, depende de cada situação para esta análise. Cirurgias eletivas tinham sido suspensas durante a pandemia e agora está se voltando ao normal. Então, não se utiliza testes sorológicos no pré-operatório de cirurgias eletivas, pois eles não indicam período de infectividade ou transmissibilidade da doença. E também não se faz inquérito epidemiológico em profissionais de saúde utilizando testes sorológicos, pelo mesmo motivo. Então, para cirurgias eletivas, o teste que pode ser realizado dependendo do protocolo do hospital ou da sociedade médica especializada é o RT-PCR. Precisamos de respostas. Os anticorpos garantem proteção e por quanto tempo? Ora, nós tivemos aí 8 meses de doença e somente agora, 15 dias atrás, apareceu o primeiro caso de reinfecção efetivamente comprovado. Então, pelo menos a grande maioria da população mundial tem no mínimo 8 meses de proteção. É possível ocorrer reinfecção? Sim. Porém, o que nós estamos vendo é que comprovadamente ainda temos poucos casos. Também temos que ver que no Brasil é muito difícil, somente instituição de pesquisas é que fazem o sequenciamento do vírus e
Após o paciente aparecer alguns meses novamente com a doença, teria que se fazer de novo para comprovar que eram vírus diferentes, né? Geneticamente diferentes. Todos os infectados produzem anticorpos? Não. Já vimos isso, e uma parte de pacientes, mesmo com RT-PCR detectado, tomografia, sintomatologia, não desenvolve anticorpos. E qual é o real papel da imunidade cruzada? Nós acreditamos que pacientes que já foram infectados por outros coronavírus têm uma imunidade para esta doença, porque nós já vimos casos de esposa, namorado, namoradas, irmãos, que um adoece e outro não. E provavelmente esses indivíduos têm a proteção pelas células T, já de infecções passadas por outros coronavírus. E as vacinas serão eficientes? Essa é a pergunta mais importante para a gente responder. Obviamente que a gente precisa de uma vacina segura, eficaz e durável. Teremos esta vacina? Temos que aguardar. Sabemos que a vacina mais rápida já produzida no mundo foi a da cachumba, que demorou 4 anos. A da tuberculose foram 13 anos. A de rotavírus, 15 anos. A de catapora, 28 anos. Somente uma situação é que o mundo mudou. Hoje nós temos avanços tecnológicos. Hoje nós temos, desde 2003, o sequenciamento completo do genoma. Nós temos os sequenciadores de nova geração. Então, as técnicas de produção de vacina são mais modernas. Vacinas utilizando DNA, por exemplo, e que você pode queimar etapas, não utilizar a etapa de experimento em animais de laboratório. Então, nós estamos otimistas, mas também existem algumas preocupações. Nós não sabemos ainda como o vírus afeta o nosso sistema imunológico. Não temos conhecimento pleno disto. Estamos vendo aí pacientes pós-Covid com diversas manifestações. Já foram identificadas 98 sintomas diferentes de pacientes que tiveram Covid-19 e muitas sequelas. Então, nós temos que ter cautela. Um outro problema que nós temos que discutir, essa volta à escola, tem muitos pais que dizem que o filho só vai voltar quando tiver a vacina. Nós temos que lembrar que nesta primeira fase não terá vacina para crianças. A vacina não está sendo testada em crianças. Então, nós precisamos discutir melhor isto. Nós temos que verificar como nós vamos lidar com esta doença. Para mim, no momento, a grande vacina, a melhor vacina é o uso de máscara, o distanciamento físico e a higienização das mãos. Vamos continuar olhando para frente, procurando, ampliando os nossos conhecimentos, porque tudo que eu acabei de falar para vocês vale para hoje, dia 2 de setembro de 2020. Todo dia está surgindo novas pesquisas, novos trabalhos, já temos aí a reinfecção, já tivemos ontem uma publicação do Rio de Janeiro de persistência viral, que a gente ainda não havia falado da possibilidade da persistência. Enfim, nós temos que conhecer muito mais sobre esta doença para nós obtermos as melhores respostas. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.